Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. É considerar a todos como a sua grande família humana. É certo, nos diz a doutrina dos espíritos, que todos dessa família se encontrarão, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Somos todos filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai o próximo como a si mesmo, nos relembra dessa plena realidade. Hoje abordaremos o item 8 deste capítulo, que tem o título A Lei de Amor. Vamos colocar a água para fluidificar. Elevemos nossos pensamentos de amor a Deus e a Jesus, pedindo em favor dos necessitados em todos os planos de vida, pela paz no mundo, pelo Brasil, na sua missão de pátria do Evangelho, pelos desencarnados em sofrimento, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelos enfermos que estão em tratamento e pelos que buscam ainda um tratamento, uma solução para suas enfermidades, pelos desempregados, pelos que estão presos em vícios, pelos suicidas, pelos que sofrem de depressão, pânico e fobias, pelos lares desajustados, pelos nossos lares e familiares, pelas crianças e pelos idosos. Vibremos por nós mesmos, dando graças a Deus por tudo que temos. Senhor Jesus, que todos sejam amparados, socorridos e esclarecidos em suas necessidades e sintam-se envolvidos nas doces vibrações do amor maior. Que assim seja, graças a Deus. Respire com tranquilidade. Hoje vamos observar a nossa respiração. Para nos harmonizarmos para o culto no lar. Então respire profundamente até o baixo ventre. Segure e sopra. Descansa. Mais uma vez, respire profundamente até o baixo ventre. Segura, sopra. Descansa. Mais uma vez. Segura e sopra. Sinta o manifesto do Pai na tua calmaria. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. É vida. Agradeça esse pulsar do seu coração. O benefício que traz através da oxigenação que flui do pulmão, fazendo um ciclo perfeito para o bombeamento. Isso, agradeça ao Pai. Agradeça aos pés que caminham
as pernas que sustentam o quadril, que te dá a estrutura para assim sua coluna ganhar firmeza, percorrer o abdômen e o tórax, seus braços e sustentar as suas mãos. Agradeça a sua cervical, que te equilibra mantendo a sua cabeça dentro do processo de alimentar seu cérebro no raciocínio perfeito de amar. Então, pulse amor, pulse paz, alegria, gratidão. Você está todo envolvido nesse amor do Pai Maior. Espalme as suas mãos para o universo e jorre luz para o planeta Terra, para os seus amados, para os adoecidos, para os necessitados. Jorre amor a todos encarnados e desencarnados na experiência da evolução. Muita paz. Instruções dos Espíritos. A Lei do Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo.
Eu vou realizar o comentário do item 8, a lei de amor. A lei de amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E feliz é aquele que ama com amplo amor seus irmãos. Por que o amor constitui a essência da doutrina de Jesus? A gente vai responder essa resposta como nos mostra o Evangelho, porque sua doutrina é destinada a orientar a elevação espiritual de todos nós. Resume-se por inteiro no amor, que é o mais elevado dos sentimentos e lição fundamental do nosso aprendizado na Terra. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E qual é o efeito da lei de amor na criatura humana? Bom, essa lei, quando definitivamente implantada em nossos corações, substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelos nossos semelhantes. O amor, então, é amplo. Ele abriga todos os nossos irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma do próximo. Bom, para esse exercício do amor, nós temos a possibilidade da reencarnação, que é um bálsamo em nossas vidas, né? Então, qual seria a finalidade da reencarnação? Bom, assegurar-nos a oportunidade do progresso espiritual através do retorno da vida à matéria, por meio do reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas. A criatura repara os possíveis erros do passado e se exercita na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos, que certamente resgatarão da matéria o homem. E por que é necessário vencer os instintos em proveito dos sentimentos? Porque a predominância dos instintos nos seres significa atraso e permanência no ponto de partida. É necessário vencer os instintos, acelerando nossa caminhada rumo à meta, que é a prática sublime do amor, o mais puro dos sentimentos, conforme falado no Evangelho. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados nos instintos. E qual é a melhor maneira de suplantar os instintos e acelerar nosso progresso? Bom, gente, conforme sempre colocado pelos nossos amigos espirituais, estudando e compreendendo e também vivenciando os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus. E agora, esses ensinamentos são renovados pelo Espiritismo, que nos recomenda: amai muito para seres amados. É então que, compreendendo a lei de amor,
que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestiais. Então, concluindo, a tarefa primordial de nós discípulos é, portanto, compreender este amor explanado no Evangelho e colocarmos em nosso dia a dia em prática. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim, ao encerrarmos mais um culto cristão no lar do grupo Fraternidade e Amor, agradecemos ao Pai soberanamente bom e justo a possibilidade de acessos aos ensinamentos de Jesus. Sabemos que a lei de amor é a mais sublime essência do bem que queremos aprender. Dê-nos a paz, Pai, sabedoria, para que assim possamos aprender. Paz e harmonia a todos. Eu vim de longe para encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia. E achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei.